O Festival Curta Campos do Jordão começou em 2015. Nesse ano, o Cineclube Araucária obteve um prêmio através do Programa de Ação Cultural da Secretaria de Estado, o PROAC, e com esse dinheiro nós imaginamos vamos conseguir realizar o sonho que já vem desde o comecinho do Cineclube, que era incluir na série de atividades que nós cumpríamos aqui na cidade um programa de formação na área do audiovisual. E esse programa seria composto por oficinas, workshops, palestras, cursos, enfim, uma série de atividades de formação destinadas a alunos de ensino médio das escolas públicas na cidade. Bem, tudo começou ali porque essas primeiras oficinas produziram um material que alimentou a programação da primeira edição do Festival Curta Campos do Jordão. 42 alunos participaram dos 2 módulos do curso de cinema em 2015 na Vila Albertina. Em novembro de 2015, ao final do curso, tínhamos em mãos 6 preciosas obras audiovisuais inteiramente produzidas por jovens estudantes de uma escola pública de Campos do Jordão. Faltava decidir apenas o que fazer com esse valioso material. A primeira sugestão foi marcar uma noite no cinema para exibição em grande estilo de uma sessão especial para os jovens realizadores, os seus familiares e os amigos. Tudo bem, sem problema. O antigo Cine Glória, agora conhecido como Espaço Cultural Dr. Além, que graças à resistência da Secretaria de Cultura local continua sendo a única sala de cinema na cidade, estava à nossa disposição. Mas eu sonhava com algo um pouco mais impactante. Então resolvi pedir a alguns amigos realizadores com experiência na produção de curtas-metragens para que cedessem seus filmes recentes a fim de que pudéssemos montar pelo menos 2 sessões a cujo conjunto daríamos o nome de Festival de Curtas. Assim se fez e assim aconteceu a primeira edição do Festival Curta Campos do Jordão nos dias 11, 12 e 13 de dezembro de 2015. E tudo se fez conforme determinam as regras básicas de produção de um festival de cinema. Para compor o corpo de jurados, por exemplo, convidamos amigos muito queridos, entre eles o cineasta Jefferson D. e a roteirista e produtora Cristiane Arenas. Eles não só aceitaram o convite, como também premiaram os vencedores. O Jefferson e a Cris ficaram tão encantados com o que assistiram que propuseram voltar a Campos no ano seguinte para ministrar as nossas oficinas profissionalizantes. Dando tudo certo, a segunda edição do festival estaria garantida para 2016. Conforme prometido na sessão de encerramento da primeira edição do Festival Curta Campos do Jordão em 2015 e acertadas as datas de acordo com a agenda dos professores, em julho e em novembro de 2016 aconteceram as nossas novas oficinas de cinema. Tiveram como resultado a produção de 12 curtas-metragens, entre os quais 8 documentários, 3 ficções e 1 filme experimental. Esse material foi o miolo do programa oferecido ao público jordanense nas 3 sessões que compuseram a segunda edição do Festival Curta Campos do Jordão. Foi também quando instituímos o Prêmio Araucária de Cinema, hoje um troféu bastante cobiçado entre os curta-metragistas de todo o Brasil. Foram fatos como estes que nos estimularam a continuar com o programa de formação em audiovisual no ano seguinte. Durante todo o ano de 2017, de março a novembro, com um número cada vez maior de frequentadores, conseguimos manter a regularidade dos nossos encontros Fazer Cinema. Além disso, para a criação de novas histórias, que nos nossos encontros seriam transformadas em roteiros de cinema, estabelecemos uma parceria com a Academia Jovem de Letras de Campos do Jordão, que acabara de ser criada por iniciativa do escritor e secretário de Cultura Benilson Toniolo. Propusemos então um concurso de contos entre os integrantes desse novo braço da Academia de Letras. A ideia foi bem recebida por todos os envolvidos, e esse concurso teve como resultado a produção de 23 autênticas obras literárias. E para que se tenha uma ideia da qualidade do material produzido, os 23 contos participantes do concurso foram reunidos em um livro que recebeu o nome de Cinema e Literatura e que está disponível para quem quiser conhecer na Biblioteca de Cinema do Cineclube Araucária. Bem, o resultado dessa maratona cultural que recebeu o nome de Encontros Fazer Cinema foi a produção de 11 curtas-metragens, sendo 3 documentários, 4 ficções, 2 animações e 2 experimentais, que foram exibidos e premiados no 3º Festival Curta Campos do Jordão.
O desdobramento positivo dessa empreitada foi a seleção e a exibição de alguns desses filmes em outros festivais brasileiros, com alguns deles chegando a concorrer a prêmios de destaque. Quem cresceu até esse ponto não pode pensar em parar, certo? Em 2018, embora contássemos com o apoio logístico da Secretaria Municipal de Valorização da Cultura e do Convention Bureau de Campos do Jordão e região, o Cineclube Araucária continuava sem recursos financeiros provenientes de patrocínio ou de qualquer outra fonte oficial. Mesmo assim, seguimos com as sessões de cinema, palestras, debates e também com os nossos encontros Fazer Cinema, que aconteciam regularmente 2 vezes por mês na sala de projeção do antigo Cine Glória. Bem, apesar da escassez do famoso papel moeda, decidimos produzir a 4ª edição do Festival Curta Campos do Jordão como uma ação entre amigos. Muitos entraram com o trabalho, outros com algum aporte financeiro, a Secretaria de Cultura local com a cessão do espaço e de alguns funcionários, o Convention Bureau com as hospedagens dos jurados, palestrantes, oficineiros e jornalistas convidados, e muitos amigos ajudaram na divulgação. Unidas todas essas forças, resolvemos meter a cara. Agora com um novo e grande desafio pela frente. Em 2018, foi quando decidimos abrir as portas do FCCJ para o Brasil inteiro. Realizadores de todo o território nacional poderiam inscrever seus filmes através do site fccj.com.br, uma página criada exclusivamente para a comunicação do festival com o resto do mundo. No período de menos de um mês de inscrições abertas, recebemos 444 filmes, originários de 23 estados. 56 curtas-metragens foram selecionados para concorrer ao Prêmio Araucária de Cinema em 2018, entre eles 8 produções jordanenses. Como comprovação da importância que o Festival Curta Campos do Jordão assumiu no cenário da produção audiovisual nacional e em função da presença de realizadores de outras localidades como Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná e Pernambuco, o FCCJ foi convidado a apresentar a sessão dos seus curtas vencedores em eventos realizados em outras localidades, como por exemplo o Museu Histórico e Pedagógico de Pindamonhangaba e na Universidade Católica de Pernambuco, sempre com sessões muito concorridas e seguidas de debates. E mais uma vez lá estava a produção audiovisual jordanense saindo fora do quintal de casa para dialogar com o mundo. Desde as primeiras conversas sobre a realização da 5ª edição do festival, que aconteceu em outubro de 2019, para mostrar que a produção audiovisual jordanense vai muito além daquele retângulo luminoso projetado na tela do espaço cultural, a organização do festival resolveu introduzir algumas novidades na programação. Primeiro, o Cinema Peregrino, que levou a sessão dos curtas vencedores da edição anterior para 3 municípios da região, São Bento do Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal e Pindamonhangaba, além de 4 associações de bairros de Campos do Jordão, Santa Cruz, Vila Sodipe, Monte Carlo e Vila Santo Antônio. Além disso, ainda em 2019, o festival promoveu uma ação ecológica com a distribuição de mudas de árvores nativas da região, culminando com uma tarde de plantio dessas mudas no Parque da Lagoinha, em Campos do Jordão. Essa ação contou com a presença e o apadrinhamento da atriz Clarice Abujanra, que também foi homenageada na noite de encerramento daquela edição do festival. O programa de formação em audiovisual do 5º Festival foi contemplado com 2 importantes oficinas. A primeira, denominada Cinema de Bolso, ministrada pelas cineastas Naná Prudêncio e Nina Vieira, sócias das Alica Produções, que teve como resultado a realização do curta 160 toneladas, sobre o processamento de material reciclável em Campos do Jordão.
A segunda foi a oficina ministrada pela visagista Sônia Uchiyama sobre figurinos para o cinema. Bem, em 2019 as portas do FCCJ continuaram escancaradas para curta-metragistas de todo o Brasil. As inscrições para essa quinta edição foram abertas no site fccj.com.br e mais uma vez o número de curtas inscritos ultrapassou a casa dos 400 filmes, provenientes de todos os estados brasileiros, distribuídos nas categorias documentário, ficção, animação, experimental e regional. Agora a produção audiovisual jordanense já estava capacitada a concorrer em pé de igualdade com o trabalho de realizadores de todo o Vale do Paraíba, do litoral norte de São Paulo e, evidentemente, dos demais municípios da Mantiqueira. E mais importante ainda, a ideia de estender a atividade de formação em audiovisual para a terceira idade foi selecionada para fazer parte do programa de oficinas promovido pelo Museu da Imagem e do Som no estado de São Paulo, em 2020 e 2021. Mas o desafio maior veio em 2020. Uma pandemia abateu-se sobre nós. E para que o festival Curta Campos do Jordão não sofresse solução de continuidade, fomos obrigados a repensar o formato de todo o festival. Prêmio Araucária de Cinema, 6º Festival Curta Campos do Jordão. Eu sou Paulo Gomes, do Cineclube Araucária e do Festival Curta Campos do Jordão. Eu vim aqui para convidar vocês para assistir todo o festival online gratuito pelo site do festival. Além disso, no site, a partir de hoje, oficina de cinema, 4 módulos, com o cineasta Ralph Fredericks. Viva o cinema brasileiro, curta! Finalmente chegou o momento mais esperado da 6ª edição do Festival Curta Campos do Jordão. A revelação dos vencedores do Prêmio Araucária de Cinema 2020 nas suas diversas categorias. Isso acontece através da plataforma Google Meet neste domingo 25 de outubro a partir das 19 horas. O link de acesso está disponível aqui nesta chamada e também nas redes sociais do Cineclube Araucária de Campos do Jordão. Esteja conosco para celebrar o cinema nacional e saber quais são os melhores curtas-metragens brasileiros deste pandêmico ano de 2020. O júri oficial do 6º Festival Curta Campos do Jordão, composto por Vitor Fisch, Beth Safreire, Tete Matos, Beto Salgado e Clarissa Kushner, elegeu os melhores curtas nacionais nas categorias documentário, ficção, experimental, animação e regional, além de também premiar o melhor diretor e o melhor roteiro original. O público elegeu pelo voto direto, direito sincero secreto, os melhores curtas regional e nacional. Como desdobramento dessa 6ª edição, o fato mais impactante foi a constatação de que uma boa parte dos filmes que concorreram ao Prêmio Araucária de Cinema em 2020 não havia sido realizado nas capitais dos estados de origem, e sim nas cidades do interior de cada uma dessas unidades da federação. Isso certamente demonstra que o festival produzido em Campos do Jordão alcança maior penetração nacional a cada edição. Essa afirmativa se confirma pelo aumento significativo do público que não apenas assistiu às sessões, mas também votou nos filmes de sua preferência. Essas informações traduzidas em números significam uma quantidade de público contabilizado pelo número de acessos às sessões do festival, que ultrapassou a casa dos 6.000 espectadores. Vale também registrar a importância do apoio da Secretaria Municipal de Valorização da Cultura e do Convention Bureau de Campos do Jordão e região para que a produção audiovisual continue viva e influente para os futuros cineastas jordanenses.